Bom, então eu queria me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Cristiane Iwakura. Eu sou doutora e mestre pela UERJ em Direito. Sou procuradora federal já desde 2006 e já fui adjunta diretora da escola da AGU até há pouco tempo, até setembro. E agora eu estou no Departamento de Gestão da Procuradoria-Geral Federal, inclusive encarregada por um projeto grande para a inserção do Visual Law na AGU. Estou ajudando lá o pessoal com esse projeto, a gente está transformando todas as peças jurídicas já no padrão de Visual Law, e aí eu recebi esse convite, gentilmente, da escola, da ESA, da OAB de São Paulo, e eu espero trazer aqui para vocês, algumas noções introdutórias sobre o Visual Law. A gente ainda vai ter aí a grande amiga minha, Juliana Justo, Inclusive eu trabalho com Juliana Justo também no grupo de mídias, do Elas do Processo. A gente está sempre produzindo material, recursos visuais. E também, um outro professor que também vai nos acompanhar nessa jornada. Eu espero não repetir o que eles vão falar, que tem muita coisa sobre Visual Law, é algo muito novo, é algo que está chegando agora e tem dado muito certo, Inclusive, nós tivemos uma experiência muito bem sucedida na AGU e eu vou falar um pouco sobre isso. Aí pode passar, por favor? Então, a primeira noção introdutória é que muita gente confunde o Visual Law com o Legal Design, e a gente já está caminhando. Não estão ouvindo? Não estão ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Ouvindo Tá normal. Tá ok, doutora. Tá bom, é que eu vi uma mensagem aqui, não consigo ouvir, mas qualquer coisa podem me falar, por favor, aqui no chat. E aí, nós já estamos caminhando no movimento, até em respeito à linguagem simples, de não chamar mais nada por termos estrangeiros, Então, em vez de falar Visual Law e Legal Design, o pessoal já está falando em direito visual, para se referir ao Visual Law, e ao design jurídico, para se referir ao Legal Design. A questão é que o Legal Design é muito mais amplo que o Visual Law. Então, como vocês podem ver nesse esquema, que está aí para vocês, ele é uma parte do Legal Design. A precursora desse movimento foi a Margaret Hagan, que é uma professora da Universidade de Stanford, e ela, inclusive, tem um trabalho gratuito, O problema é que está só em inglês, mas com o Google Translator dá para a gente ler tranquilamente, que é o Law by Design. Eu vou até botar aqui no chat para vocês. Law by Design. É só digitar assim no Google que vocês vão ter acesso a esse trabalho da professora Margaret Hagan, Margaret Hagan, vou botar aqui o nome dela também. E ali vocês vão ver exatamente esse esquema que eu estou apresentando para vocês. Ela fala que o Legal Design ele se subdivide no organizacional, que inclusive é interessante para vocês advogados, que vai ensinar vocês a organizar melhor, estruturar melhor o escritório, de acordo com o talento individual de cada um. Tem a parte dos sistemas operacionais, que é um outro que eu estudo bastante, que é o desenho de interfaces, plataformas mais intuitivas, e, por fim, o Visual Law, que é o nosso tema. Pode passar, por favor? Conseguiu? Muito obrigada. E aí, nosso objetivo primordial é aumentar essa eficiência na comunicação. O pessoal pensa, às vezes, no Visual Law como algo que é para embelezar, para trazer cores a uma petição, modernizar. Não é. O objetivo é aumentar a transmissão da mensagem até o destinatário. E isso tudo envolve um processo de desenho, mesmo das peças jurídicas, com a utilização de recursos audiovisuais, que você tem desde a utilização de elementos gráficos, como também vídeos. Você pode usar áudios, como se fossem podcasts. Tem pessoas que optam,
por vários tipos de recursos. Já tem gente que faz até simulação no metaverso, apresenta vídeos mesmo, fazendo simulação como se fosse uma animação. Enfim, e a simplificação da linguagem, né, que já é o que a gente chama de linguagem simples. Bom, e aí qual é a questão que a gente tem? Pode passar, por favor? A gente vai falar muito ao longo desse estudo sobre o foco no usuário, né? Eu diria que hoje uma das maiores tendências é o que o pessoal até chama de UX design, né? O X design, UX design, que é um desenho com base na experiência do usuário. Então, em vez de eu pensar em desenhar uma petição da minha cabeça, do jeito que eu acho que seria legal, com as cores que eu acho bonitas, com as fontes que eu acho bonitas, na verdade, eu primeiro vou ter que identificar quem é o destinatário da informação. Então, de acordo com o perfil dessa pessoa, eu vou desenhar uma petição. Então, vejam, isso é importante para a gente, porque se você estiver trabalhando com Visual Law em sede de juizados especiais, por exemplo, né, a sua abordagem vai ser uma. Se você quiser trabalhar com Visual Law para um tribunal superior, a sua abordagem vai ser completamente diferente. Então, por quê? Porque você tem aquela preocupação com o destinatário, você vai ter que amoldar a sua linguagem e também até o formato dessa petição. De repente, eu não posso utilizar recursos muito rebuscados, eu vou ter que usar algo mais simplificado. Ou, de repente, é um juiz muito conservador, então eu não vou usar um design arrojado. De repente, eu vou manter aquele padrão tradicional e eu vou inserir ali um gráfico, uma linha do tempo, algum recurso. E se der certo, ele der uma boa resposta, depois eu vou falar que é importante você sempre obter algum feedback, uma resposta daquela pessoa que recebeu a sua informação. E aí, se tiver tudo certo, você pode ir escalando níveis e trazendo o Visual Law um pouco mais arrojado. Então, a minha primeira dica para vocês é essa. Quer trabalhar com Visual Law? Começa no mais simples, no mais tradicional. Coloca só um recurso visual que eu vou apresentar aqui e vai escalonando isso conforme você se sente confortável, né? Então, vejam, esse foco essencial para o desenvolvimento da técnica, ele está presente em duas fases. A fase da ideação, que é quando eu vou bolar aqui o meu modelo de petição, e da iteração, que é a fase posterior. Eu já estou com o modelo pronto, eu já apliquei, eu já peticionei, o destinatário já recebeu, e aí eu vou começar a averiguar se a mensagem foi bem recebida, se a impressão do magistrado, por exemplo, foi boa. E conforme eu tiver essa resposta, eu vou aperfeiçoando o meu modelo. Por exemplo, uma vez eu fiz uma petição, aí eu apresentei para os colegas, que são juízes, e falei para eles, analisem essa petição, o que vocês acham? E eles deram uma resposta muito interessante. E vejam, pessoas diferentes, de lugares diferentes, um da estadual, um da federal, de estados completamente distantes, eles falaram a mesma coisa. A resposta deles foi a mesma. Eles falaram, eu achei estranho esses bullet points, e eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, quando eu falo em foco no usuário, eu trago essas duas referências para vocês, né? Leitura. Donald Norman, que fala sobre o design no dia a dia, que é uma obra muito interessante, porque ela fala realmente do seu dia a dia. Ele passa um tempo lá, inclusive, questionando, se vocês observarem, o design do fogão. Às vezes eu tenho uma dificuldade de saber qual é o bocal que eu vou acender. E ele fala, isso não é um problema do usuário, isso é um problema do design. Né? Que a gente tem um cérebro que serve para funcionar de uma forma intuitiva. Quando a resposta que a gente dá, o comportamento que a gente tem não é o esperado, é porque tem um problema no design. Então, vocês podem ver uma criança pequenininha, que ainda está engatinhando, ela pode ver uma cadeira, ela vai saber sentar,
pela primeira vez. Ela vai entender onde que ela tem, como que ela vai sentar, né? Então, por quê? Tem um design intuitivo. Tá? Então, e outra obra que eu recomendo é do professor Travis Loudermilk, né? Que fala sobre o design centrado no usuário, e aí já é um nível um pouco mais, assim, um nível mais aprofundado, vamos dizer assim, da matéria, que ele vai trazer algumas bases e algo que já está aqui na nossa apresentação. Pode passar, por favor? Tá. Acho que voltar o slide. Não, tá certinho. Então, aqui a gente tem uma pesquisa, né, que a gente sempre faz referência, né, também de um grande amigo meu, professor Bernardo de Azevedo. Inclusive, fica aqui a minha dica sobre o site do professor Bernardo, ele sempre está trazendo assim, novidades. E ele tem um grupo, Visuló, e ele fez uma pesquisa sobre o feedback dos magistrados. E aí, nessa pesquisa, fica bem claro que, em primeiro lugar, né, disparado ali com 96,7%, ou seja, praticamente unanimidade, os juízes entendem que a melhor coisa é você apresentar uma redação objetiva. E isso tem a ver com a dinâmica deles, né? Eles têm 300 petições para ler aí por semana, então ele quer algo que seja rápido, uma informação imediata. Segundo item, né, com 66%, ou seja, bem mais da metade dos magistrados, entendem que seria bom ter uma boa formatação da peça. Então, veja, a gente vai falar sobre Bissoló, mas até na sua rotina normal, numa petição tradicional, às vezes é muito mal visto uma petição com falta de alinhamento, por exemplo, né, com o texto todo desalinhado, com letras muito grandes, uma variação muito grande de fontes. Então, a gente já trabalha com Visual Law até no formato tradicional. Questão também que eles colocam com 59% redução no número de páginas. Então, é a questão, de novo, da objetividade aí. Por isso que ganha tanta força a linguagem simples. Depois tem a combinação de elementos textuais e visuais, com 38,6%, já um percentual reduzido, que seriam as pessoas, né, os magistrados, mais acostumados até com o Visual Law. E o uso de destaques no texto, 24,2%, que também é uma técnica incrível, mas realmente só é percebida por alguém que já domina essa técnica do Visual Law. Tá, pessoal? Então, até aqui, tudo bem, né? Pode seguir, por favor? A gente vai para ferramentas e pode seguir. Então, a gente vai aqui ver algumas ferramentas que eu tenho para trabalhar. Então, a primeira são os vídeos. Os vídeos são bem interessantes para você garantir uma oralidade à distância, mas não é aquela oralidade imediata, né? Como você estaria fazendo aqui, como eu estou aqui com vocês. Se algum de vocês tiver uma dúvida e quiser abrir a câmera, vocês vão poder abrir a câmera e fazer a pergunta aqui para mim. Nesse momento eu vou responder. Se vocês até falarem assim, não estou gostando disso que você está falando, fala de outra coisa, eu vou poder conduzir a minha aula para outro rumo, que tem essa questão da informação imediata e da possibilidade também de influenciar no comportamento de outra pessoa. Quando você grava um vídeo e junta nos autos, aquilo, na verdade, é igual a um documento de papel, só que através de um recurso em vídeo. Qual é a vantagem? A vantagem, pessoal, é que no vídeo você tem uma expansão sensorial. No papel, você não vê tom de voz, não vê os gestos, não vê a expressão facial, né? Não vê nem quem é a pessoa que está falando com você. Você não imagina se é uma pessoa alta, baixa, né? Você não sabe. Aqui você tem muito mais informação. E a gente tem uma questão, né, com relação à confiança no outro indivíduo, que passa muito por esse contato presencial, né? Então, quando a gente fala no presencial, a gente também pode gravar isso e trazer a mesma impressão sensorial, um pouco mais limitada, né? Porque, é claro, aqui no vídeo, vocês não estão vendo aqui o meu ambiente completo, né? Vocês não estão
tendo algumas percepções sensoriais que teriam se você estivesse aqui na minha frente. Eu, por exemplo, eu estou dando a aula, eu não estou vendo o rosto de vocês estão vendo o meu, mas eu não estou vendo o rosto de vocês. Se eu tivesse uma sala de aula, eu poderia estar vendo algumas caras com dúvida, o pessoal mais assim, com sono, entediado. Então, eu teria mais informação para eu poder conduzir a minha aula. Então, é interessante isso, mas o vídeo, de qualquer forma, é bom. E aí, quais são as dicas que tem a ver também com o Visoló? Tem que ter postura, tem que ter oratória. Então, também tem muito curso aí de oratória que está se destacando aí no mercado. Né? Postura, o dress code, né? A vestimenta que você vai utilizar. Não é porque está no vídeo, está em casa, que eu vou colocar aqui pijama, vai aparecer aqui de pijama. Porque isso tudo compromete também a percepção do usuário, o grau de confiança que ele vai ter na sua informação. Isso também é importante. Identidade visual, gente. É importante tanto nos vídeos como no material em papel. A gente tem que ter sempre essa identidade visual, porque é a forma como você, advogado, se apresenta no mundo digital. Aquela é a sua marca. Então, você vai ter as suas cores, vai ter o seu timbre, vai ter a sua fonte, uma tipografia. E isso tudo pode levar, inclusive, o magistrado, a um certo momento, olhar para a petição e lembrar que é o seu escritório, que é você. Ambiente tem que ser claro, silencioso, tem que administrar bem o tempo. A gente recomenda que tudo seja objetivo e, da mesma forma, o vídeo não pode ser longo. Não pode ter muito mais do que 5 minutos, vamos colocar assim. O ideal é de 3 a 5 minutos. Não tem uma regra específica, né? Mas quanto mais objetivo, melhor. Legendas são interessantes, que nem jornal. Você assiste telejornal, você vê ali, às vezes, um destaque na legenda. É interessante. Ou uma forma de você setorizar o seu vídeo com vários assuntos. E outros recursos auxiliares, tá? Então, isso aqui renderia um único curso só para você fazer vídeos na sua atuação jurídica. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente tem um recurso bem interessante, que são as linhas do tempo. Alguém aqui, vou perguntar, alguém aqui já usou linhas do tempo em petição? Mesmo antes desse movimento do Visoló? Eu pergunto isso. Pergunta do Daniel. Pode ir perguntando, viu, gente? Tem sim como disponibilizar o vídeo na peça. Eu já vou falar que é a questão da hiperoralidade. Tá bom, Daniel? Você aguarda que quando eu falar, vai ser a resposta para a sua pergunta. Tá? O pessoal tá falando aqui. Vamos ver aqui. O Rui já, Flávio, Larissa, Lauranier, falei errado o nome. Jéssica sempre usa, maravilha. Thales, sim. Bruna, o Daniel perguntou através do link, é isso mesmo. Tá com pressa, é isso mesmo. A Bruna já usou de forma simplificada, a Aline já usou, Vinícius, para demonstrar tempestividade. Olha que maravilha. É uma das principais funções, perfeito. A Beatriz já usou, Daniel, Maria, Cleobert está falando já do QR Code, calma, é isso aí, é o QR Code, a gente vai chegar nessa forma. O Leonardo falou que usa muito linha do tempo para demonstrar data. Perfeito. A Romulo está presente. Juliana, beleza. Daniel já usou uma ação de erro médico. Olha que maravilha. E o Gustavo está falando, eu gosto de fazer linha do tempo para ficar fácil de entender os acontecimentos e as ordens dos fatos. Exatamente, tá? Então, vocês já sabem, a linha do tempo, ela faz com que a pessoa, diante de um texto, como está aqui no exemplo, de acordo com o relatório, em 12 de abril de 2019, o requerimento foi protocolado, em 14 de 2019, o órgão lançou despacho ao requerente. Veja bem, não é interessante a informação como está, né, em prosa, vamos dizer assim, texto dissertativo. Olhem abaixo, com o uso do recurso visual, vocês conseguem ter uma noção exata da sucessão do acontecimento de fatos no tempo. Isso é bem interessante, principalmente como o colega, por exemplo, colocou a questão
do decurso do prazo para tempestividade. Ó, o Rui está falando uso capião. Quando você quer demonstrar decurso do prazo, principalmente a linha do tempo, é imbatível. Né? Exatamente. Então, ela serve tanto para organizar os fatos, uma ordem, mas principalmente para demonstrar também que transcorreu um determinado período de tempo e, de repente, precluiu, prescreveu. Então, perfeito, é para isso. E aí eu vou demonstrar, pode passar, por favor, dicas para criar a linha do tempo. Então, a primeira questão é, por favor, não poluam a linha do tempo de informações. Ela é um recurso auxiliar, então você pode manter aquele texto em prosa, mas você vai colocar uma imagem para fazer a representação visual. E nessa imagem você vai botar poucas coisas, só coloca as datas. Se quiser colocar um fato resumido, coloca, nada que passe de uma linha, por favor, coisa bem curta, até porque não vai caber na sua linha do tempo. Às vezes me perguntam assim, como é que eu faço uma linha do tempo? Tem um programa que é excelente, que eu vou falar muito aqui com vocês, que é o Canva. O Canva é excelente para fazer linha do tempo, mas tem um outro que eu gosto mais, que eu vou colocar aqui para vocês, chamado Beautiful Eye. Esse Beautiful Eye, ele é mais responsivo. Você vai mexendo na linha do tempo, ele vai arrumando conforme você coloca um elemento a mais ou a menos. Perfeito. A Carla já está mais avançada, né? Ela usa o BI. Perfeito. Tem vários recursos. Tem o pessoal que já está usando o Figma. Tem o pessoal que usa Adobe Illustrator. Tem de tudo. Mas, para quem está começando, eu recomendo o Beautiful Eye, porque qualquer pessoa faz uma linha do tempo ali. É super fácil, é gratuito, mas tem o problema de ser meio que em inglês, então ele às vezes não reconhece a tua palavra, fica sublinhando como se estivesse errado, porque está em inglês, mas na verdade não se incomode e faça o seu modelo normalmente. E a outra dica que eu tenho é um erro que eu vejo muito quando o pessoal me manda assim, petição para eu avaliar, é não respeitar a proporcionalidade dos espaços de acordo com a passagem do tempo. Então, eu vejo que nesse primeiro exemplo, ele distribui 2010, 2012, 2016, 2018 com o mesmo espaço. Então, dá a impressão que o tempo que passou entre cada vamos dizer assim, cada intervalo, né? Cada intervalo de tempo é igual, é o mesmo. E, na verdade, não é. Entre 2016 e 2012, a gente tem um período maior, né? Um espaçamento maior. Então, o certo é a linha de baixo, que eu respeitei a proporcionalidade. Eu quebrei ali em dois em 2 anos e mantive essa proporção com espaço maior de 4 entre 2012 e 2016. Tá? Isso visualmente é importante, porque na hora que a pessoa visualizar, ela vai entender que ali houve um decurso maior de tempo, né? Que acaba que a gente não se atenta tanto para o que está escrito. Pode passar, por favor? Aí a gente chega nos bullet points, que eu comentei lá que o meu amigo magistrado estranhou. É um recurso muito interessante também, mas ele tem que ser usado também com muita sabedoria, muito critério. Aí já fica a recomendação para vocês, anotem aí. Quer baixar bullet point? Tem esse site aí que é o Flat Icon, né? Ou Flaticon, tem gente que fala Flaticon, Flat Icon. E nesse site você tem vários modelos, né, de bullet points. Agora, o Word já tem vários disponíveis, né? Você vai lá em formas, tem lá uma parte de design formas, tem ícones, né? Tem tudo lá já previsto, né? No PowerPoint da mesma forma. Mas quem quiser algo mais um pouco assim diferenciado, tem esse site aí, é de graça, é só baixar, não tem problema nenhum. Eles falam assim que você tem que dizer qual é a fonte e tal, mas não tem problema, né? Você está usando ali para uma finalidade específica, né? Não vai divulgar isso de forma aberta. Pode passar, por favor? E aí, uma pergunta que eu nem tinha resposta na época que esse magistrado me deu feedback, é porque eu não tinha essa compreensão que eu estou passando aqui para vocês. Na verdade,
você só vai usar o bullet point quando a imagem servir como um gatilho ou, por si só, transmitir uma mensagem. Então, eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos. O primeiro, que está com o check, né, que está correto, vocês podem olhar que está ali um avião. Aí meio que ficou bagunçado ali na apresentação, mas era 18 horas, certinho do lado. E é para dizer o quê? Que você tem um voo, né? Um voo de avião às 18 horas. Então vejam que o ícone ele está substituindo uma informação escrita, então é válido isso, né? Ele está sendo útil. No segundo caso é aquele que você tem um carrinho de compras, você vê muito nessas plataformas de compra e venda, e esse carrinho te informa o total que você tem que pagar, R$ 29,90. Então, nesse caso, está bem claro que o ícone está se referindo aos itens que você colocou no seu carrinho de compras. Então, eles totalizam R$ 29,90. Agora, o terceiro, que é o exemplo mais comum que a gente vê no direito, que as pessoas tanto fazem, e é muito criticado, né? Grandes especialistas falam sobre isso, não façam isso, por favor, é usar a balança no lado de jurisprudência. Por quê? Qual é a utilidade dessa balança? Alguém me fala aqui. Porque você está dentro de uma petição jurídica, certo? Então, já se presume que você vai trazer algo jurídico, ainda mais com o nome jurisprudência, certo? Então, é uma informação que sobra. Então, nesse caso, é exatamente o caso que o colega falou para mim que achava excessivo o uso do bullet points, tá? Tem um caso muito interessante de uso de bullet points, que eu não sei se vocês já viram, com certeza muitos já viram, que é a declaração do imposto de renda. Os aplicativos da Receita de celular, eles trabalham com essa noção de bullet points. Então, às vezes está lá campo de deduções, eles colocam só ícones, e pelos ícones você entende que são despesas hospitalares, com filhos, e por aí vai. Pode passar, por favor? E aqui é uma tirinha, gente, que é só uma brincadeira para introduzir no próximo recurso, que são os gráficos, tá? Essa é uma tirinha de um quadrinho bem antigo, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito, chamado Dilbert, que é um engenheiro, e ele faz muitas críticas, né, muita piada em torno de questões ligadas ao trabalho, e especificamente com relação ao design, tem algumas também. E essa daí, ela fala exatamente o grau de confiabilidade que o gráfico traz numa petição jurídica. Então, veja aí no quadrinho, né? Ele fala assim, como eu não tinha nada de útil para dizer, desenhei esse gráfico. Aí, na segunda, todo mundo, ele deve ser verdade, porque é um gráfico. E na terceira, ele pensa, o resultado foi bom demais. E as pessoas continuam lá falando, aposto minha carreira e minha vida na verdade desse gráfico. Né? Quer dizer, coloca um gráfico na sua petição, impressiona demais. Além de impressionar, ele clarifica uma informação que poderia estar ali colocada de forma não tão interessante. Né? Ainda mais a gente que é advogado, começa a falar muito em número, né? O pessoal do direito geralmente não gosta de número. Então, você vai falando ali de número, fica confusa a sua leitura. Colocar uma imagem que representa aqueles números é bem interessante. A gente está vendo aí nas eleições, né? O pessoal traz os gráficos para você entender quantos votos você teve em uma determinada região, uma localidade, né? Vejam a força dos gráficos. Pode passar, por favor? Bom, aí a gente chega aqui no exemplo prático da conversão de um texto para um gráfico. Então, vejam a representação visual do texto que está à esquerda. À esquerda ele fala, no ano de 2016, o consumo de energia elétrica apresentou um crescimento equivalente ao quádruplo do valor registrado no ano anterior, e no ano seguinte houve um acréscimo equivalente a 50%, que se perpetuou até 2020. Até aqui eu já me perdi na informação, falando. Eu não consigo entender exatamente o que você quer dizer assim. Talvez eu pegaria um papel para fazer exatamente o desenho que está do lado direito, para entender a informação.
Então, você traz das duas formas. E ali no gráfico, você consegue entender, por exemplo, que alguém teve um consumo de energia que era baixo, que subiu exponencialmente, que se manteve alto durante um certo ponto e, de repente, caiu, teve uma queda e voltou para o estado anterior. Ou seja, você sabe que houve alguma questão de anormalidade entre 2016 e 2020, que fez com que esse consumo subisse, né? Então, essa que é a ideia que o advogado quer passar, por exemplo, numa ação de relação de consumo, né? Uma relação ali sobre conta de energia elétrica, tá? Pode passar, por favor. Bom, e aqui, pessoal, a gente tem como trabalhar com a inserção de gráficos, tá? Eu dou essa seguinte dica. O Canva, como eu falei bem, quem não sabe, não conhece ainda o Canva, né? É só acessar lá, canva.com. Joga canva.com no Google que ele vai achar. Ou só o Canva, ele já vai achar. Ele tem esse recurso de criar gráficos. E aí ele vai só perguntar para você quais são os dados que você quer na coluna da esquerda, vertical, e na da direita, horizontal, por exemplo. E você vai lá preenchendo e ele vai formando o gráfico. E o gráfico pode ser de várias formas. Mas não é só o Canva que tem. Na verdade, o pacote do Office, ele também trabalha com os gráficos, né? E aí você tem o Excel, que é combinado ao Word, ao PowerPoint, e teve a colega que falou do BI, né? Tem o Power BI. E eles fazem uma representação gráfica desses dados que você alimenta na planilha do Excel. Mas é muito simples. Aí eu coloquei aqui para vocês imagens. Lá em cima, no recurso visual, por exemplo, de um Word, você vai ver que tem coluna, linha, pizza. Ali eu escolhi pizza. E ele abre a seguinte aba, que está logo à direita. Ele pergunta, você quer pizza 2D, 3D ou em rosca? E aí você escolhe, e quando você escolhe, ele abre a sua planilha do Excel e aparece uma coluna semelhante a essa, e você vai especificando ali, por exemplo, primeiro trimestre, 8, segundo trimestre, 3, e por aí vai preenchendo cada linha, e ele forma o gráfico de pizza que está aí no final, é o resultado de toda essa operação que está descrita aqui. Tá? Então é super simples e ajuda muito. Você consegue ver ali, por exemplo, de cara, que qual foi, se eu perguntar rápido aqui para vocês, digitem rápido aí no chat, qual foi a maior venda? Primeiro trimestre. Porque está claro ali no gráfico e pizza. Se eu falasse em números no texto, vocês iam demorar mais para ter essa resposta. Deixa eu ver aqui. Olha, a Jéssica está trazendo aqui uma dica. Ela está falando sobre o iconfinder.com. Obrigada, Jéssica. Eu vou anotar aqui, tá? Já salvei aqui o link. É muito bom. E a Jéssica também tem o meu problema, né? Você tem o MacBook, na verdade, e você usa bastante o Pages. E é ótimo também. Legal. Então, é isso que eu falo. Cada um vai encontrar a ferramenta que mais se amolda à sua rotina, a máquina que você tem, mas a lógica de trabalho é mais ou menos a mesma, tá? Pode passar, por favor? Se não fosse o seu nome é Cleorbit, como é que fala? É assim? Se não fosse você, essa aula não estaria acontecendo. Muito obrigada. E aí a gente tem os organogramas e fluxogramas. Esse daí eu usei demais, até porque eu trabalhava muito com matéria societária, empresarial. Né? Eu acertei, que bom, o seu nome, né? Acertei o nome. Então, eu trabalhei muito com estrutura empresarial, por exemplo, nessa questão também de sucessão, entender quem é o responsável por determinado ato. E aí você, às vezes, tem uma estrutura societária muito complicada e fica difícil você entender quem responde a quem era realmente responsável, né? Quem tem responsabilidade solidária e por aí vai. Então, aí eu fiz a representação gráfica, né? De um organograma com recurso visual. Então, vê lá que tem estrutura, o presidente acima de todo mundo, algumas diretorias,
e abaixo dessas diretorias algumas gerências, né? Então, assim você consegue, por exemplo, entender que a prática de um ato pelo gerente, por exemplo, de vendas, só responsabilizaria ali, no caso, o diretor comercial e o presidente. Vamos botar assim uma sucessão, né? Uma linha de sucessão desses atos que foram homologados, que foram aprovados, né? Tem nada a ver com o gerente de produção, por exemplo. Professora, pergunta aqui da Rayane. Professora, a inserção de gráficos não pode tornar a minuta menos acessível a depender do público? Acredito que a interpretação pode não ser fácil para todos. Perfeito, Rayane, a sua pergunta é muito boa e é por isso que eu comecei essa aula falando do foco no usuário. Você tem que primeiro pensar quem vai ser o destinatário da minha informação. O pessoal falou, persona. Exato. Tá por dentro, né? Do design thinking, né? A persona. Persona é o quê? Você coloca uma pessoa que vai ser o destinatário dessa informação de forma assim, hipotética, né? Então, por exemplo, Larissa, de 20 anos, estudante de direito, tal. E aí você vai traçando ali o perfil dela e, com base nesse perfil, você desenha o seu modelo. Tá? Então, a sua pergunta é muito boa, por quê, Rayane? Porque ela fala exatamente nessa preocupação que eu tenho que ter com o foco no usuário. Talvez se eu estiver no juizado especial e a minha petição for, por exemplo, uma proposta de acordo, não seja interessante que eu coloque gráficos, porque a parte, ainda mais se ela tiver desassistida de advogado, ela não vai ter essa compreensão. Tá? Agora, se eu estiver litigando, se destinar um juiz, ou de repente um perito, não sei, vale a pena. Normalmente, os gráficos são muito bem recebidos, tá? Pelos magistrados, como a gente vai ver, ou já viu aqui na pesquisa do Visoló. Mais perguntas. Organogramas é ótimo em direito, família, sucessões. Maravilha. É isso aí. Você acertou em cheio também, porque você tem essa. Ainda mais aquela coisa de sucessão. Gente, até hoje eu não sei. Sucessão por cabeça, por estirpe. Eu me lembro que isso caiu no concurso para mim e eu não fazia a menor ideia. Né? Mas graças a Deus deu para passar mesmo assim. Mas é muita informação. Né? E você tem que entender essa árvore genealógica. Imagina, perfeito. Jéssica, por escrever o nome do programa, caiu, beleza, ela está dando a dica aqui. Ótimo. É bom que vocês vão interagindo e a gente vai trocando ideia aqui com relação às ferramentas. Então, vejam como é legal o uso dos organogramas, que é para uma organização, e os fluxogramas, quando eu estiver falando de fluxos de trabalho, por exemplo. Né? Como que é o processo de aprovação de um projeto lá no meu departamento de gestão. Aí eu tenho todo um fluxo, desde a fase de ideação até a fase de aprovação final. Aí não é um organograma, já é um fluxograma. Né? Você sabe quem vai remeter para quem que vai aprovar o quê, quem é responsável por fazer qual tarefa, terminou, vai para quem. Isso é fluxograma. Exatamente. Olha, aqui o pessoal está falando de mapas mentais. Isso mesmo, Juliana. Perfeito. Isso aí. Isso também, inclusive, é muito bom para estudo, né? Para você se organizar nos estudos, esses mapas mentais ajudam, né? Então, o fluxograma também serve para isso. O Visio é muito bom para fluxos, a Carla está falando. Não conheço, vou correr atrás. Porque eu falo, quem dá aula aprende mais do que quem está ouvindo, às vezes. Lucid Chat também é um site para fluxograma. Gente, eu vou anotar tudo aqui. Podem mandar. O Visio da Microsoft eu já ouvi falar, mas eu não tinha feito esse link para fluxos. Eu vou conhecer, viu, Carla? Então, vou anotando aqui as dicas. E pode passar, por favor? Olha aí, gente, né? Eu tive uma dificuldade para achar, assim, um exemplo, né? Porque eu ia colocar um time, eu falei, vai dar confusão, né? Não vai agradar o pessoal, então eu acabei que coloquei a seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira não vai dar problema. Mas vejam, esse esquema que está, inclusive, no site, né, do Globo Esporte, eu ia colocar exatamente esse time, viu? E como a gente está junto aqui, eu confesso. Mas eu falei, melhor não, vamos... mas já acabei confessando.
Eu coloquei aqui o do Brasil, que representa bem visualmente, né? Vocês podem ver o esquema tático, né? Como fica bem representado dessa forma. Ao invés de você falar que Gabriel Jesus está ali no ataque, sei lá o quê, na lateral direita, lateral esquerda, né? É claro que tem gente que vai entender muito bem isso, fala só de futebol, mas vejam como a representação visual fica muito interessante. Tá? E é o chamado desenhar para explicar. Toda vez que eu tinha uma reunião no trabalho, que a gente começava a deliberar sobre algum assunto e o pessoal começava a não entender o que estava acontecendo, o que a gente faz? A gente pega, às vezes, um quadro branco e começa a desenhar para explicar. Não é verdade? A gente tem esse nervoso, né? Você pega um papelzinho, chega, senta do lado da pessoa e fala, não, eu vou te explicar aqui. Você começa a rabiscar o papel. É exatamente isso que você faz nessa fase, né? Desenhar para explicar. Então, simplificando visualmente esquemas táticos e estruturas organizacionais. Deixa eu ver aqui os comentários. Com essa escalação, o Hexa vem. Olha, Ronaldo, o teu nome é muito bom também para a seleção, né? E eu concordo, eu acho que a gente tem que ter fé, né? Vai dar tudo certo. Né? Tá chegando aí a Copa. Daniel, eu desenho quando tem ação de batida de carro para explicar o ocorrido. Perfeito, e essa seria uma ótima utilização do Visualog. Você realmente colocar, às vezes, até um mapa do local da ocorrência do dano e apontar ali o local da colisão, fazer ali até umas trajetórias, o pessoal faz trajetória, você faz à mão, mas veja, se fizesse uma petição, vai ficar muito legal. Claro, faz um negócio bonitinho. Né? Se fizer papel e tirar foto, vai também. Fernanda falou aqui legal, o Google Earth. O Google Earth é bem interessante, essas imagens por satélite são muito interessantes. Às vezes você consegue ter uma foto, né, por satélite do local, com certeza. Eu não sei se o tempo de atualização possibilita que você capture qualquer fato, né? Não sei se... Mas eu acho que sim, né? Se é por satélite... Então, vejam, são as maravilhas da tecnologia. A gente está numa forma que... Exatamente, Daniel, legal a dica. Essencial para direito de trânsito. Sabe o que eu estou achando legal, pessoal? Que é a primeira vez que eu dou uma aula de Visual Law e vocês vão, em tempo real, fazendo a conexão das ferramentas aos temas. Tá muito rica essa aula. Estou gostando muito. Então, vamos seguir aqui, por favor. Vamos lá. Vocês são diferenciados, né, Leonardo? Isso aí. É uma turma ótima. Tem 150 pessoas aqui, meu Deus. Que responsabilidade. Bom, e aí a gente chega nos infográficos, né? Os infográficos são esses esquemas, né, que a gente coloca para, de repente, trazer alguma informação, uma explicação, uma orientação. E isso é muito válido também no processo. Né? Às vezes você também pode trazer infográfico, como que é a tramitação, por exemplo, de algo na instituição tal. Como que uma reclamação chega à empresa que você está defendendo. Dá para fazer isso. Agora, cuidado. Eu coloquei esses 4 exemplos aqui para vocês, que é uma questão que me preocupa. O pessoal, às vezes, fica muito buscando colocar tudo num documento só, e isso gera poluição visual. Então, pode passar, por favor, a próxima tela? Aí eu dou esse alerta. Infográfico é bom, mas cuidado com a poluição visual. E aqui tem algo que eu até inventei aqui, eu não inventei, né? Aquele momento que você está em casa pensando, tomando chá, eu pensei assim, dilema do one-page report, que é relatório de uma página. Que muita gente chegava para mim também na AGU e falava assim, Cris, eu quero fazer uma petição de uma página. E a primeira coisa que eu sentava com a pessoa, eu falava assim para ela, olha, mas é caso de petição de uma página? Cabe tudo realmente em uma página? Porque tem esse problema, tem causas que são mais complexas que não comportam esse one-page report, né? É bonito falar isso, né? Mas não cabe.
Às vezes você realmente precisa de 5, 6, 7 páginas. A gente pode simplificar a informação, mas ela tem que estar limpa dentro de um determinado espaço que seja suficiente para a transmissão dessa informação. Então, não é pegar tudo que você tem e socar, ficar amontoando tudo dentro de um único documento para dizer que você simplificou, porque isso pode gerar poluição visual e o efeito não ser bom. Eu já recebi vários infográficos que eu tive preguiça de ler. Preguiça, porque eu vi tanta coisa ali, tanta informação, que eu falei, não dá. Né? Então, o documento, gente, essa é a arte do visual law. Você tem que transformar ele de uma forma que seja instigante, que a pessoa tenha vontade de ler aquele documento, né? Você olha para o documento, eu tento fazer isso, gente, eu posso não estar conseguindo, eu estou na batalha ainda do Visual, mas eu tento trazer isso nas minhas apresentações. Vocês podem olhar, né, que é um pouco metalinguístico, né, esse curso, por isso que eu falei, é essencial ter a imagem, porque eu tento trabalhar com os recursos como eu estou orientando vocês aqui. Então, não sei se vocês já notaram até aqui, eu tenho uma identidade visual, eu não saio muito de um padrão de cores, eu não coloco muito texto na tela, eu coloco imagens, mas eu também não loto de imagens. Por quê? Porque eu quero evitar essa poluição visual. Eu quero que alguém olhe para isso aqui, se situe na aula e não se sinta cansado visualmente. Né? É um desafio. Eu sei que eu tenho ainda muito a melhorar. Vocês também, quando começarem a fazer, vocês vão sentir também que podem melhorar. Inclusive, olhem para trás, né? Trabalhos que a gente fez lá um ano atrás. Você olha, você fala, meu Deus, como é que eu fazia aquilo, né? Vai melhorando, é normal. Então, reflita sempre se a complexidade da informação comporta esse formato que caiba todo em uma página. Se couber, for algo muito simples, perfeito, pode utilizar. Um exemplo muito bom de utilização de One Page Report é memorial, tá, gente? Quem gosta de fazer memorial, aquela lembrada, né? Aquela destacada que você faz ali um pouco antes de entrar ali numa sessão de julgamento, quer despachar com o juiz, quer ressaltar um ponto importante ali da sua petição de 20 páginas, por exemplo, vai lá com o memorial de uma página, com os pontos principais, de repente uma linha do tempo bacana, o juiz vai gostar bastante. Esse foi o objeto do nosso projeto piloto na AGU e foi muito bem sucedido, tá? Eu posso dizer isso. Tanto é que o pessoal depois foi premiado pela própria Justiça Federal por esse projeto, né? Então, foi uma ótima resposta. Então, eu recomendaria uma página, inicialmente, memorial. Resumo, né? Coisa que é resumo, porque aí não tem perda de conteúdo, tá? Pode passar, por favor. Então, aí, né, aquela noção, né? O direito visual não preza pela estética ou a simplificação sem limites. Os recursos e a forma devem ser pensados estrategicamente. Então, tem estratégia envolvida em tudo, para tornar o quê? A comunicação mais eficiente, que é sempre o meu objetivo. Pode passar, por favor. Bom, aí que está a pesquisa do Visual. Eu achei que ela estava antes. Na verdade, antes estava só o percentual, né, do que os magistrados mais gostam. Mas aqui tem os elementos mais utilizados nas peças jurídicas. E esse é um bom indicativo para que vocês tenham maior segurança quando vocês forem construir as suas petições com Visual Law. Então, primeiro, olha lá, fluxogramas. É o mais utilizado. Depois, links, que foi a pergunta do colega. Né? Links para quê? Para redirecionar para um outro conteúdo, vídeos, inteiro teor de acórdão, não cola o acórdão inteiro. Coloca o destaque só e remete ao inteiro teor, não tem problema. Gráficos também, né? Então, esses são os 3 mais utilizados. Os outros ali apagadinhos não estão tão em destaque, e a gente também vai conversar sobre eles, né? Então, essa foi a pesquisa também do professor Bernardo de Azevedo, então eu diria que gráficos e fluxogramas e links também são os recursos mais seguros de serem utilizados, principalmente por quem está começando. Pode passar, por favor?
Aí chegamos. Cadê o colega que perguntou aí dos links? Né? Hiperoralidade. Hiperoralidade é uma expressão que foi, inclusive, falada, pelo menos inicialmente, quem ouvi falando foi o professor Diego Nunes e o professor Flávio Quinó Pedron. Depois eu até escrevi um artigo só falando sobre a questão do QR Code, né, do código QR, que a gente vai falar aqui, que é a ideia de você trazer uma informação mais simplificada, mais eficiente, sem perder o conteúdo. Então, ela potencializa a simplificação das informações através desses links, sem a perda do conteúdo, trabalhando com esses mecanismos de redirecionamento. Então, você meio que seleciona o que você quer colocar na sua petição, você seleciona os destaques e deixa que os links se encarreguem de redirecionar para a fonte, né? Também uma questão de validar, né? A questão das informações, né? Elas serem validadas, e também para que elas sejam vistas no inteiro teor, porque às vezes para você não interessa o inteiro teor, né? É um acórdão de 300 páginas. Você quer destacar lá um parágrafo, você destaca o parágrafo lá na sua petição, mas redireciona para o inteiro teor se o magistrado tiver alguma dúvida sobre, por exemplo, o contexto no qual se inseriu aquele precedente. Então, bem interessante. Bom, a Larissa está falando que em Brasília, QR Code ainda não é muito bem-vindo. Mas em São Paulo já usei em algumas situações. E é muito interessante você falar isso, Larissa, porque isso tem a ver com a forma de acessibilidade, que é o próximo ponto, né? Eu acho. Pode passar, por favor? Vou já explicar. Vou chegar lá. É bom que eu estou fazendo aqui um cliffhanger, né? Um gancho para manter vocês aqui comigo, que eu vou responder essa pergunta. A gente tem aqui algumas ferramentas úteis de hiperoralidade, né? Para quem quiser trabalhar com os links, eu recomendo, primeiro, os encurtadores, tá? Encurtadores são alguns sites, alguns programas, aplicativos que geram um link encurtado. Então, ele fica muito mais fácil de ser colocado na sua petição, né? Que às vezes tem uns links horrorosos, né, gente? XYZKW008 e tal. Às vezes tem 6, 7 linhas, né? Uma coisa horrorosa. E aí, se você colocar um link desse na sua petição, você não está simplificando nada. Você está perdendo 7 linhas só com o link. Então, você vai lá no encurtador, joga esse link grande, imenso lá, e ele vai trabalhar com pequenininho. Eu trabalho muito com bit.ly, que é esse bit.ly, que está esse símbolo aí do Bzinho. E aí ele sempre vai ser assim, bit.ly barra Visoló. É isso. Então você coloca lá na sua petição pequenininho e o negócio era aquele link horroroso. Tem o outro que o pessoal usa muito, que é esse Tiny, né, de pequeno, Tiny URL também. O pessoal também vai lá, joga o link grandão e transforma num pequenininho. Tá? Então, essa é a primeira dica. E olha que interessante, quando você gera o QR Code, código QR, ele é feito com base no número de caracteres que você tem no link. Então, quando você converte um daqueles links grandes, horrorosos, para o QR Code, você pega um QR Code resultante, né? Que parece vários pontinhos, já viu? Extremamente pixelado, bem feio. Por quê? Porque você tem muitos caracteres. Agora, quando você transforma um link encurtado para o QR Code, ele também vem um QR Code mais apresentável, né? Ele vem com os quadradinhos maiores, porque ele tem menos informação. Então, tem essa dupla função também, tá? A Núbia está falando aqui que Santa Catarina também não é aceito o QR Code. Interessante. A impressão que tem é que eles entendem que dá mais trabalho. Eu tenho até uma piadinha aqui para explicar por que o pessoal não gosta de QR Code. É uma piadinha bem engraçada, é sensacional. Ela resume o problema. Pode passar, por favor? Aí tá aqui, gente. Chegou, por favor. Denise, o nome do programa que eu uso é o bit.ly, tá? É só jogar assim que você vai acessar pelo Google, tá? E ele pede assim, se acessa pelo seu perfil do Google, por exemplo.
Não precisa muita coisa, não. Não precisa ficar preenchendo nada, né? Contra a LGPD, não. Super seguro. Você abre uma continha, e depois você tem até um histórico de links que você criou, para você não esquecer. Bom, aí aqui, gente, finalmente chegamos no código QR, né? E o que quer dizer QR? QR quer dizer Quick Response, que é resposta rápida, né? Porque a ideia é você bater ali no código e já ser redirecionado para um site. Como fazer? Eles podem ser gerados na barra de navegação do Google. Muita gente não sabe disso. Mas se você pegar a barra de navegação agora e você digitar qualquer link válido, ele vai aparecer. Esse íconezinho está muito pequenininho aí na imagem, mas no material que eu compartilhei vocês vão ver. Tem um íconezinho que parece um QR Code ali na barra. Nossa, é tão tecnológico que o colega ampliou. Olha que maravilha, está melhor do que eu não faria isso. Tá vendo? Então, tem fatalidade que ocorre que é para o nosso bem. Aí, olha só que bacana. Ele ampliou a imagem e a gente está vendo ali o ícone. E aí, você clicou ali, ele já gera para você o QR Code. Tá? É fantástico esse recurso. Tem gente que acha que tem que baixar um programa tal e tá na barra do seu navegador. Pelo menos do Google, né? No Chrome. E tem programas como o Canva, né, que você também está lá gerando a sua petição, e ele já tem lá uns aplicativos integrados. Aliás, o Canva é interessantíssimo, porque ele tem vários aplicativos integrados, né? Você pode até compartilhar um modelo diretamente no Instagram, sabe? Tem umas coisas, assim, muito bacanas. Quem trabalha, assim, com marketing digital gosta. E tem uma ferramenta que gera o QR Code também. Aí pode passar, por favor, que agora a gente vai ver o problema. Qual é o problema do código QR? É a acessibilidade. Tá? Se eu mandar para você um documento aqui, agora, com o QR Code, aqui mesmo, como tá, você vai ter que pegar o seu celular, apontar para... Vocês estão vendo que eu tenho o Samsung, né? Vocês vão apontar para o QR Code e você vai ter que ver nessa tela pequena. Qual é o problema? Imagina, você está no computador com uma tela grandona e você vai ter que, em vez de acessar diretamente no seu computador com um monitor grandão, uma informação muito clara, vai ter que visualizar aqui pequenininho. Né? Você tem que ter um dispositivo móvel para você poder ler, que é a câmera, para você poder ler o QR Code. Então, ele tem um problema de acessibilidade. Né? Então, por isso ele não é tão bem aceito. Então, qual é a recomendação que a gente tem? Eu acho até que teve alguém que já falou aqui. Deixa eu ler na ordem. O Cleorbet, desculpa, está falando, em UX deve ser muito bem pensado tirar o usuário de um ambiente para outro. Exatamente. Como dar peça para o site destino do QR Code. Isso é interessante também, porque você está desviando a atenção dele, o foco. Perfeita a colocação, muito bom. Eu mesma sou assim, tá? Às vezes eu estou falando com alguém no veículo, aí eu sou redirecionada para outro e acabo me esquecendo do que eu estava fazendo lá. Essa questão do engajamento é muito interessante, tá? Bom, o FC Ramalho está falando, eu costumo utilizar o QR Code como complemento, então é isso que eu ia falar. Sempre coloco também o link para acesso. Perfeito, você está dando duas opções de acessibilidade para o usuário. Você está colocando o link, se ele tiver no desktop, ele acessa diretamente, ou o QR Code, se ele tiver no celular, assim, com o celular na mão, e de repente ele imprimiu aquela petição. Eu acho até que o QR Code ele funciona melhor para coisas que estão físicas, materializadas. Se você imprimir a petição, funciona bem o QR Code. Exatamente. O Bitly tem extensão para navegador Edge Chrome, que agiliza muito na conversa do link grande para o pequeno. Perfeito, Léo. Já falando de Léo, né? Você vê como é que eu simplifico. O Jefferson está falando que o navegador dele não tem o quê? Esse recurso. Então, você tem que atualizar. Tá bom, Jefferson? Porque o meu também não tinha. Aí você faz uma atualização que ele vai passar a ter. Tá? E tem que ser Chrome. Pelo menos o meu aqui é o Chrome. Não garanto no Edge. Não aparece? Que estranho, porque o meu tá aparecendo. Ah, a Daniele colocou aqui. Deve ser uma extensão que você adiciona. Pode ser também. Tem que habilitar.
Dá uma olhadinha lá, googoliza, que você vai achar, viu, Jefferson? Você vai ter esse recurso aí, não é difícil, não. E aqui, gente, uma piadinha que traz essa dificuldade de acessibilidade. Você tem aqui, né, 2 QR Codes conversando, e um deles traz a informação em forma de QR Code, aí o outro fala, não consigo acessar. Aí o que o outro QR Code faz? Ele tira o celular para poder escanear a informação do colega. Então, o próprio QR Code não acessa, né? Então, é esse problema de acessibilidade que você tem que pensar na hora de usar. Então, cuidado, né? É com reserva. Bom, vamos passar, por favor? Aí a gente chega à psicologia das cores, né? A psicologia das... Gente, é só uma coisa. Como eu tive aí uns 10 minutos de atraso, vocês se importam se a gente fechar um pouquinho depois? Que a gente encerra a aula é quando? Que horas que é? 9 horas, né? Se precisar, vocês se importam de até 9h10? Sem problemas. Sem problema, A Pro. Rita falou, posso falar até às 23 horas. Cuidado, porque eu gosto muito de Visual Law, então eu saio falando mesmo até 23 horas. Pô, tem gente que me encontra assim no corredor, batendo papo, eu começo a falar de Visual Law, né? Então, cuidado com o que vocês desejam. Não, se bem que é só sair, né? Ficar aqui falando aqui sozinho. Bom, gente, é um assunto que é maravilhoso. E para quem gosta, agora começa a ficar mais legal, porque é muito bacana essa parte da psicologia das cores. E o Visual Law, gente, ele vai além do direito, né? Ele traz essas questões de design que se aplicam na nossa vida mesmo, no nosso cotidiano. Né? Até para você decorar a tua casa, você vai ficar melhor, né? Vamos dizer assim. Então, isso tem a ver com a psicologia das cores, porque a gente tem a possibilidade de transmitir também mensagens e sensações. E tem a questão da identidade visual. Aí alguém pode falar assim, aí o pessoal já está corrigindo o problema no chat. Olha que maravilha. Esse aqui é um chat que interage, resolve problemas de tecnologia, maravilha. Né? Já tem aqui uma equipe. Então, essa questão das cores tem que ser pensada também com cuidado, como eu falei. A pergunta da colega também. Veja quem é o seu destinatário, né? Se de repente seu destinatário for alguém que é daltônico, você não vai ficar trabalhando com cores, que ele vai ter uma dificuldade de captar essas informações. Está trabalhando com uma pessoa com deficiência visual? É claro que não. E aí você vai abusar mais dos recursos de áudio. Então, a gente tem sempre que ter essa contextualização dos recursos e da linguagem. Por isso que é tão importante o foco no usuário. E aqui a questão da psicologia das cores, primeira dica, cuidado com o excesso de cores. Tá? Isso aqui é petição, tem que ser algo que seja o mais sóbrio possível, porque você já está trabalhando com algo inovador. Toda vez que você sai da esfera da normalidade, você quer inovar, você tem que ser um pouco mais cauteloso. Então, não abuse de cores, até porque elas geram desconforto e a poluição visual, né? Então, às vezes, até olhando uma coisa muito colorida é cansativo. Olha só o que a Sara falou aqui. É muita coisa boa. Peraí, gente, que eu vou ver aqui, que atualizou. Leonardo deu umas dicas aqui. O pessoal queria que eu fosse até 23 horas. Resolver os problemas. Então, olha o que a Sara falou. Esse excesso de cores é uma estratégia usada em programas como reality shows, justamente para causar estresse nos participantes. Exatamente, você pode usar ela para o bem ou para o mal. Como aqui o nosso objetivo é facilitar a comunicação, né, é transmitir a mensagem, eu não quero cansar o meu destinatário, eu quero preservá-lo íntegro até o final. Então, eu vou ter esse cuidado. Agora, como ela bem falou, se você quiser confundir a pessoa... Então, olha só o que a Juliana falou, restaurantes usam e dá mais fome. É a psicologia das cores. Porque tem cores quentes, né? McDonald's, aí o pessoal já lembra, vermelho e amarelo. São cores quentes. Elas te dão uma maior sensação, né? Uma vontade de comer. Se você for abrir uma chocolateria, Copenhagen, quais cores melhores que você pode usar? Preto, dourado, marrom. Olha só que interessante.
Às vezes um vermelho, você pode colocar um vermelho. Então vejam que isso tudo é pensado, né? Você vê um marrom ali, é com café, é um ambiente gostoso, tudo isso tem a ver com a psicologia. Pode passar, por favor? E aqui, gente, eu quero um teste visual para vocês, eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Vocês estão olhando aí esses vários visualó, tá? Algum aí incomoda a visão de vocês? Vocês têm alguma percepção ruim? Qual é o mais agradável visualmente para vocês? O mais agradável ou o mais desagradável? O vermelho, né? O vermelho é até para você pedir desculpa, né? Para a pessoa. Desculpa. Dói, né? Deixa eu ver quem mais está falando. Mais agradável. Cinza. O pessoal está gostando do cinza e branco. Cinza e branco. Os do meio são mais agradáveis. Olha a Bruna. A Bruna pescou. Os do meio são os mais agradáveis. Amarelo, agradável. Eu acho até chique, viu? Marrom com amarelo, acho que fica muito elegante, né? Cinza agradável com branco. Perfeito, gente. Não tem certo e errado, mas tem um certo consenso, né? O vermelho, realmente, o vermelho com azul dói a vista, né? Exato. Então, isso tem a ver também com a questão da harmonização das cores, né? O Gustavo falou que o vermelho dói, eu tenho a mesma sensação. Sou meio fotofóbica, assim, eu tenho essa sensação, exato. Inclusive, teve alguma marca famosa, Banco do Brasil, lembrei agora. A cor dele, gente, é amarelo com azul, né? E eles mudaram o tom do azul e ficou insuportável você olhar para o aplicativo. E aí, de repente, eles atualizaram e voltou para o tom de azul mais confortável, né? Isso, amarelo, exato. É, cinza e desagradável, vermelho com rosa. Então, gente, vocês vão perceber um certo azul com letras azuis é desagradável. Foi quem que falou, Rodrigo. Por quê? Porque fica apagado. Apagado, na verdade, ele anula a mensagem. Então, tem essa questão do desconforto, de você não dar destaque também para a mensagem, que é o caso do verde com azul, o azul com azul, fica muito apagado. O azul claro com esse rosa também dá um incômodo na vista, né? O rosa fica muito chamativo, e o outro é o vermelho ao fundo, também muito chamativo. Os do meio, eles estão um pouco mais harmonizados. Pode ser que alguém não goste e tal, mas se você olha, tá ok, né? Não dói. Larissa falou que vermelho e azul é muito usado para brinquedos e coisas para criança. É verdade, mas não dessa forma, né? Tem uma forma que você equilibra um pouco mais. Exatamente. Então, vamos seguir aqui. Então, aqui a gente tem uma curiosidade com relação ao uso das cores, que é o efeito óculos 3D, né? Não sei se vocês conhecem esse ícone. Esse ícone aí, ele trabalha com essa ideia do óculos 3D, né? Vocês sabem que é um óculos que tem um azul aqui, um vermelho aqui, e, obviamente, o vermelho vai se confundir com o vermelho dali, o azul vai se confundir com o azul dali, e você vai ter um efeito como se aquela imagem estivesse pulando, né, na sua cara, com o efeito 3D. Tá? Isso tudo é uma ilusão também, em razão do jogo de cores. Pode passar, por favor? E aqui, gente, já saindo da questão da psicologia das cores, né, que também pode se relacionar a sentimentos, e só antes de eu passar para a psicologia das formas, só uma anotação, que quando você quiser transmitir ela como mensagem na sua petição, você pode usar, por exemplo, o vermelho para se referir a proibições, e o verde para se referir a pontos permissivos, né, autorizativos. Então, você pode utilizar esse jogo de cores na sua mensagem. A Fernanda está falando que esse logo do TikTok me causa labirintite. Exato. É essa questão da informação no cérebro. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, porque imagina o seu leitor, né, tendo essa sensação ruim, ele vai cansar.
E aí, essa questão das cores, para a identidade visual, que eu vou comentar aqui com vocês, que vocês vão ter a sua identidade visual, se alguém já tiver também, depois me fala, eu vou perguntar mais adiante, é importante, porque isso também pode transmitir a confiabilidade no seu trabalho, a seriedade. Né? Então, de repente, você faz uma marca vermelho com aquele azul, pode funcionar para brinquedo, mas para escritório de advocacia não vai ficar legal. Né? Então, a gente tem que pensar muito bem também na identidade. Bom, aí passando aqui para a psicologia das formas, nós temos também que essas formas podem passar informações, inclusive elas podem integrar a sua identidade visual. Quando você coloca lá um ícone não, desculpa, um logotipo, você vai criar também pensando nessa psicologia. E tem um filme, gente, que eu acho muito legal, não sei se vocês já viram, uma animação, na verdade, chamada Up, Altas Aventuras. Quem já viu e quiser rever, né, e quem não viu, veja, por favor, vocês vão ver que eles trabalham demais com a psicologia das formas. Tem uma cena emblemática, poxa, eu não trouxe nesse slide aqui, ele está em outro, que você tem o velhinho da história com a esposa dele. E sem dar spoiler, né? Não vou dar spoiler, mas o velhinho, ele é ranzinza, ele é quadrado, e ela é uma pessoa super leve, de bem com a vida, alegre. E aí vocês vão ver ao longo da animação que todos os objetos do velhinho, que é quadrado, são quadrados. E todos os objetos relacionados a ela, que é leve, são arredondados. Então vejam como que a forma ajuda na transmissão de uma sensação up. Isso, up, altas aventuras. Então assistam com esse olhar, que além do filme ser lindo, né, vocês vão ver como eles jogam bem com essa questão. E também das cores. Teve até um aluno que me falou isso. Ele falou assim, olhando a imagem eu percebi que do lado dele as cores são mais escuras, mais fechadas, e do lado dela as cores são mais alegres, mais vívidas. Então, como que o pessoal trabalha com a imagem. Isso aí. Up, altas aventuras, né? Fazendo... É triste. Passa aquela mensagem, mas eu estou notando essa tendência, né, nas animações de serem tristes. Eu já chorei com vários. Chorei vários. Aquele Encanto, então, eu chorei, que foi uma tristeza. Eu e meu filho. É muito triste. Divertidamente é maravilhoso e trabalha com a psicologia das cores. Muito bem lembrado, Fernanda. Para cada cor, vermelha, raiva, perfeito. É outro filme que vale muito a pena ser assistido. Você vê como é que a vida é uma festa. Gente do céu, viva a vida é uma festa, é um choro danado. Então, gente, aqui na psicologia das formas, a gente tem que os círculos dão essa ideia de unidade, ciclo, eternidade, suavidade. Quadrados dão mais segurança, ordem, estrutura. Então, vai ficar aí para vocês, no material de vocês, esses significados, porque isso pode ajudar na construção também da sua identidade visual. E vejam, os círculos, por terem essa forma arredondada e essa leveza, eles intuitivamente também levam as pessoas a gostarem mais dos gráficos de pizza, tá? Porque ela tem essa forma arredondada. Pode passar, por favor? Tipografia. Então, você também vai ter que escolher a letra que você vai usar na sua petição. E a dica que a gente dá é não usem fontes serifadas. Né? O que são fontes serifadas? Serifadas são aquelas fontes todas desenhadas, tipo convite de casamento, festa de 15 anos, aquela coisa, né, que o pessoal acha lindo, mas às vezes você pega um convite lá de 15 anos, você não entende nem o nome ali da pessoa, às vezes você não entende no convite de casamento o nome do pai, da noiva, né? Não dá para identificar, porque é muito rococó, é um desenho danado. Agora, imagina, eu já vi isso na prática, uma pessoa que fez uma petição com aquela fonte e realmente ficou muito cansativo ler. Né? A pessoa achava lindo, que era uma carta lá de Machado de Assis, sei lá, esses escritores aí antigos, que escreviam a pena, né? Aquela coisa linda. Cris, me permite, eu acho, pelo menos eu, Leonardo,
Acho que você confundiu em relação a essa fonte serifada ou não. Viu? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Porque Tá. a fonte serifada, por exemplo, seria a Times New Roman, que tem aquele tracinho por baixo. E no caso que está escrito aqui, por exemplo, tipografia, que está escrito aqui, é uma fonte sem serifa. Eu acho que você quis dizer a fonte caligráfica e não caligráfica, não seria isso? Não, o pessoal lida realmente com serifado, sendo a fonte que é mais rebuscada e a não serifada mais retinha. Não, porque se você for ler livros de tipografia jurídica, tanto em alguns livros em inglês, alguns livros de tipografia para criação de fontes, essas coisas, você vai ver que existe a fonte fantasiada, que é aquelas desenhadas e tudo, que no caso, fonte gótica, essas coisas, estritamente, a fonte tipográfica, sem serifa, é esse modelo que está escrito aqui no slide, tipografia, e a fonte que contém serifa, exemplo, a Cambria, Time New Roman, elas são fontes serifadas, que tem aquele traço embaixo nas fontes, nos finais da fonte. Bom, então pode ser que tecnicamente tenha essa diferença, mas pelo que eu estudei, pelo que eu vi, o pessoal faz essa diferenciação de não serifada de serifada. Agora, se tem uma outra classificação, aí eu não sei. Mas vamos então colocar que o que vale é não ter esses rococós, esses desenhos, ser uma fonte mais retinha. Para mim... Desculpa, mais uma vez, interromper. O Cleobert, ele permite eu só compartilhar a tela aqui? Só para... Pode compartilhar? Pode compartilhar, pode. Então... Aqui, você tá vendo aqui, ó, a fonte com serifa... Não vou ficar muito nisso, não, porque... Mas eu entendi. Porque a fonte com serifa, ela tem esse desenho aqui, por exemplo, aqui embaixo, os vermelhos que estão aqui embaixo. Isso que é a serifa. E, por exemplo, e a fonte sem serifa, ela não tem. Mas vamos lá. De qualquer forma, por mais que essa serifada ela não seja do casamento, ela é boa. Isso aí, inclusive, eu vi, foi aonde? Foi no manual, vocês podem procurar, no manual de identidade visual da Harvard. É bem interessante isso. Eles fazem uma diferenciação entre fontes que são boas para você ler na tela, mas são melhores para ler no papel. Então, quando você falou até, acho que foi Leonardo, né, que falou. Ele falou que algumas fontes são boas para livros. Por exemplo, Garamond. Garamond fica muito bonito no livro, mas na tela não funciona bem. Então, talvez seja por essa diferenciação que você mostrou, tá? Que realmente ele tem ali um pouquinho mais de desenho, mas não a ponto de comprometer a legibilidade, como seria uma manuscrita, que o pessoal colocou bem aqui no chat. Tá? Mas ainda assim, eu vou te falar, eu prefiro usar a Calibre do que a Times New Roman. A Times New Roman mais cansativa do que Então, essa que eu usei aqui, que vocês estão vendo, essa aqui, eu acho que é Candara. Ela não é serifada. É exatamente a conceituação que você trouxe. Isso. Ela não tem aquele topetinho, vamos botar assim, os topetinhos na letra. Né? Beleza. O pessoal tá afiado aqui. Desculpa interromper, mas porque eu realmente, como eu gosto muito de fonte, essas coisas, eu achei que poderia ter sido uma confusão, por isso que eu interrompi. Não, e a gente está aqui para aprender. Eu acho até que ainda continua correta a informação, eu acho que eu tenho que continuar trabalhando com a fonte não serifada, mas é interessante você colocar que também a serifada não é necessariamente aquela toda desenhada, como eu falei. Cleorbit, quer falar? Pode falar. Vocês estão falando, acredito, a mesma coisa. A serifada, ela tem a continuidade, porque as letrinhas, elas praticamente tocam umas nas outras, e isso foi inventado para que a gente fique lendo mesmo, da esquerda para a direita, por isso que elas foram inventadas dessa maneira.
mas para fazer Visual Law realmente é não serifada. Então, eu acredito que a reclamação do colega seja simplesmente na questão das fontes que são mais enfeitadas, né? Que não necessariamente elas não são serifadas, né? Não é bem esse o conceito. Mas eu vejo vocês dois falando a mesma coisa. Não, eu acho que a gente chegou no consenso. Acho que a questão é que serifada não é necessariamente algo muito desenhado. É algo que pode até ser mais discreto que nem a Times, como ele falou. Mas, ainda assim, ela é menos adequada do que uma fonte não serifada. Né? Acho que nisso a gente chegou aí num consenso. Né? Bom, mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ser uma fonte mais limpa, mais fácil de ler para suas petições. Aí, pode passar, por favor. E aqui eu já estou trabalhando com os recursos que eu combino tudo que eu falei, a cor e a tipografia. Então, se eu colocar para vocês aqui, né, um teste, né, vocês estão andando pela rua, aí vocês olham essa placa aqui. Quem é que vai correr dessa placa? Me fala. O que você imagina? Qual é o bicho que está por trás dessa placa? Perigo rosa, assim, a letra meio de desenho animado. Né? A Barbie vai atacar. Gente, eu acho sensacional que cada turma traz uma cor. Um bebê vai te... Bom, bebê pode ser perigoso, né? Um urso fofo. É um perigo com carinho. Né? Ou então alguém que está se fazendo passar por algo. A Barbie, né? Cuidado com a Barbie. Agora vamos transformar isso aí. Marcha e urso. Isso aí tem filho pequeno, né, querido? Já conhecimento muito avançado de desenho. Aviso para berçário. Unicórnio foi ótimo, né? Unicórnio feroz. Gente, pantera cor-de-rosa. Sensacional. Então, vejam como que vocês estão tendo... O Otto falou aí, vocês estão lendo uma coisa pela cor, pela fonte. Vocês estão tirando conclusões. Vejam como transmite uma intuição, né? Algo que você pode... algo preditivo, né? Será que é isso mesmo? Aí, por favor, passa o slide para o próximo. Então, vejam, é a mesma mensagem, só que com cores diferentes, né? Eu já estou com uma fonte diferente, um pouco mais séria, vermelho, preto. Por favor, o pessoal do Flamengo não vai fazer piada. Tem sempre a piada do Flamengo. Mas aqui, o que vocês sentem? Já com isso aqui. Se você está andando, tem essa placa. Eu já não me arrisco com essa placa, certo? Porque já é algo mais perigo. Imagina se eu coloco aí um ícone aí de uma caveira, né? De uma eletricidade. Né? O pessoal está brincando, Coca-Cola. Vai nessa. Coca-Cola é perigosa. Então, gente, o que eu quero passar para vocês aqui... Gente, episódio do Chaves, maravilhoso, né? Do Seu Madruga falando da caveira. Perigo. Ele fala, acho que errado, né? Ele fala errado, perigo. Muito bom. Perigo. Bem lembrado, Elise. Isso mesmo. Amanda e Elise são que nem eu, fãs do Chaves. E ele dando uma aula sobre veneno. E é interessante que o Seu Madruga estava dando aula ali com Visoló, né? A gente pode falar que ele usou o Visoló. Que maneiro. E aqui a gente pode ver como que a mudança da tipografia da cor pode impactar no cérebro humano. Aí pode passar, por favor. E aí chegamos à questão da identidade visual. Né? E aí eu gostaria que vocês pensassem seriamente nisso. Né? Quer usar o Visoló? Quem tem? Alguém já tem identidade visual? Posta aqui alguém que tiver identidade visual. Se você não tem, é o primeiro passo. Começa, tá? Vocês têm? Pô, eu tô até curiosa, eu gostaria muito de ver. Se a gente tivesse tempo aqui, eu gostaria de ver a identidade visual de todo mundo. Até formaria aqui um grupo, vamos colocar aqui as identidades visuais para a gente ver. Eu fiz uma oficina e eu vi cada coisa linda, né, nas identidades visuais. Inclusive, eu descobri uma fonte que é maravilhosa, eu nem sabia que existia. Então, aqui, para quem não tem ainda e para quem tem, vocês vão entender muito bem, você primeiro vai escolher uma paleta de cores. Então, por exemplo,
Eu gosto do azul e branco, né? Eu gosto muito de azul e branco, azul marinho, mais pro marinho. Aí você vai lá e começa a desenhar a sua identidade visual. E você busca também estudar aqueles recursos, né, simbologias das formas, tudo, e faz lá a sua marca. Tá? E aí você cria um logotipo, você escolhe uma tipografia, e você deixa isso tudo estruturado, por quê? Tem uma colega que falou assim, limita a criatividade, por isso eu deixo livre a minha identidade visual. Então, qual é a questão? Por que eu coloco que é importante a identidade visual? Como eu falei, você tem que ter algum diferencial, né? Você tem que se fazer ouvir e ser visto, vamos dizer assim. Se você fizer cada hora uma petição diferente, você não vai ter essa identidade, né? Ninguém vai chegar a olhar para a sua petição e falar, essa petição é da Cris, aquela excelente advogada. Não, ele vai olhar, outra diferente. E a questão de você não ter um padrão visual também dificulta até a tua vida. Porque o que acontece? Se você trabalhar com 20 petições, você não pode fazer um modelo, você toda hora vai ficar mudando o seu modelo. Então, assim, ou você advoga menos, né? Tem uma quantidade menor de petições para produzir, aí talvez você consiga. Mas se você tem um número assim maior, a identidade também te ajuda na padronização para você também até criar fluxos de trabalho que você consiga fazer mais rapidamente. Então, por exemplo, você vai criar vários ícones, azul, marinho e branco. Eles vão ficar todos harmônicos com a sua petição. E você vai deixar no banco de dados. Então, toda hora que você precisar, é que nem uma mesa de trabalho. Você vai pegar aquele recurso e colar na tua peça. Por isso que eu também falo, é a questão também operacional. Ela facilita muito a sua vida, tá? Mas assim, nada impede que vocês... E aí, outra observação também com base, que eu acho que tudo é válido. O colega falou um negócio interessante da criatividade. Eu acho que dentro da sua identidade visual, você não perde a criatividade. Você tem várias formas de exercer a sua criatividade, mesmo tendo uma identidade visual. Porque você pode... Assim, gente, os recursos são ilimitados. É muita coisa que você tem para trabalhar. Então, você vai exercer a sua criatividade de diversas formas, tá? Eu acho que até pensando em traduzir a linguagem tradicional para uma linguagem do Visualógica é uma criatividade danada. Você tem que ter ali uma ideia. O pessoal aqui é criativo, o pessoal já foi falando, nossa, eu faria isso na ação de trânsito, faria isso no direito de família. Isso é criatividade que está vindo, que vocês estão tendo os insights a partir dos elementos, tá? Então, só para considerar, mas eu respeito e entendo, mas vocês podem inovar. Outra coisa também interessante é que vocês podem, por exemplo, dentro da sua identidade visual, quando eu falo em escolher uma paleta de cores, tem um programa que eu vou indicar aqui agora. Pode passar, por favor, que a gente já entra na ferramenta. Seja fiel à sua identidade visual, fuja do carnaval. Quando eu falo fuja do carnaval, não faça algo também caótico, né? Ser criativo requer também uma certa ordem no raciocínio. Porque acontece, a gente teve uma petição de Visual Law em Goiás, não sei se vocês têm conhecimento, mas eles tiveram um caso de inépcia. E se você olhar a petição, depois eu posso até compartilhar o modelo com vocês, né? O Bernardo de Azevedo, vão no site dele que ele compartilhou esse modelo da inépcia. Qual foi o problema? Foi excesso de cores. Eu acho até que ele tinha uma identidade visual, tá? Mas era uma identidade visual com 10 cores. E aí, como eu falei, o ideal é que você escolha 2 cores. Você pode ter uma paleta que se harmoniza com essas 2 cores que você escolheu. Você não vai cair também na monotonia, tá, gente? Se eu escolher azul e branco, nada impede que eu utilize, de repente, uma paleta de amarelo que harmonize com essas cores. A gente tem um programa que eu vou mostrar que faz isso, tá? Mas você não vai fugir muito dessas cores, pelo menos elas sempre estarão presentes para que você seja identificado, né? Para você ter essa identidade visual. As empresas fazem isso, né? Coca-Cola, McDonald's, e vocês reconhecem, inclusive eles patenteiam a combinação de cores, né? Teve um caso bem interessante do leite de rosas, que ele patenteou a embalagem rosa com letra branca, veio outra empresa, fez igual, e eles ganharam na justiça porque
A cor também estava sendo patenteada além do produto, né? Que também era um hidratante. Isso pode confundir, né, o consumidor. Então, assim, tem muitas questões. Gente, isso é muito rico, sabe? Senão a gente vai ficar aqui até realmente 23 horas falando, porque é muita coisa. Ele pode passar, por favor, que eu acho que vai vir bom, algumas dicas, né? Eu dou essa dica também. Você tem que ter um manual de identidade visual, né? Um manual que você guarda ali, porque às vezes você se esquece do nome da fonte que você está utilizando. Então é bom você ter esse repositório. Tem os códigos de cores, né? Para você tentar seguir aquela exata cor em outro programa. Tem um sistema, né, que é RGB, se não me engano, tem o X, né? Você tem vários códigos e através desses códigos para cada cor você consegue transferir de um programa para outro sem nenhum problema, exatamente a mesma cor. E tem, é claro, né, o maravilhoso recurso que eu sempre uso do conta-gotas, né? Às vezes eu coloco ali o meu símbolo ali, a minha marca, pego o conta-gotas, pum, e pego a corzinha que eu quero de lá. Bom, você tem que organizar, padronizar, definir modelos e criar elementos customizados. Isso para quê? Para facilitar a sua vida. Porque depois que você começa a usar Visualor, você vai ter que produzir muitas peças e se você não tiver esses elementos organizados, que seria igual o seu estojo lá da escola. Você abre o estojo, tem o apontador, o lápis, a borracha. Você vai ter essas ferramentas digitais sempre ali à sua disposição e você vai colando ali e fazendo o seu trabalho de acordo com o que você está falando. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, que tem muita mensagem. Gera confiança, o pessoal falando sobre identidade. Para mim, parece bem difícil criar a identidade visual, mas é um desafio interessante. É verdade, viu? É uma questão mesmo de você sentar. Tem gente que contrata designer para fazer isso. Também tem essa opção. Você contrata um designer só para te ajudar a chegar na sua identidade visual e depois você segue adiante. Tem gente que tem um designer mesmo para a vida toda. E tem pessoas que gostam mesmo, né, de trabalhar com design, sentam e criam a própria marca, a própria inspiração. E é que nem, gente, assinatura, né? A nossa primeira assinatura, a gente não fica lá no papel ali, fazendo os desenhos para chegar numa bonitinha. Pelo menos, eu fiquei para eu chegar na minha assinatura, né, no meu rabisquinho bonito. E é assim, é a mesma questão da identidade visual, né? Bom, uma identidade não padronizada não passa tanta serenidade, profissionalismo, imposto no Instagram. Tá, teve uma discussão aqui com relação à identidade visual. Fernanda pergunta, alguma dica de app para a paleta de cores? Vamos para a próxima tela, que eu acho que é... Vamos lá. Então, a gente tem várias ferramentas, desculpa. Algumas são gratuitas, outras são pagas. As gratuitas, na versão paga, você tem mais opções, obviamente. Um exemplo é o Canva. O Canva, a princípio, ele é gratuito, mas se você pagar, ele te ajuda na criação da identidade visual e ele salva todos os recursos no programa. Então, toda vez que você for trabalhar, já tem a sua paleta personalizada, as suas fontes. Mas vejam, quem trabalha na forma gratuita, é só anotar isso tudo aí no manual que eu falei, que você vai toda hora, for produzir, você já tem lá salvo. Sem contar que quando você faz o modelo, já ficam todos os padrões, né, salvos ali no modelo. Você só duplica o seu modelo, é assim que eu trabalho. Eu pego um template, eu faço o backup dele, eu duplico, eu nunca trabalho no meu original. Eu duplico e em cima do duplicado eu vou fazendo o meu novo modelo, tá? O Word também é bom, PowerPoint, aplicativos de edição e design. Você tem que trabalhar muito com nuvem, porque a gente trabalha muito com o armazenamento de informações, né, de uma forma que se acesse em qualquer lugar. Também esse é um assunto grande, né? Falar sobre computação em nuvem é muito interessante. E as ferramentas ágeis, né? O WhatsApp, por exemplo, tem gente que tem medo da questão da segurança, mas para advogado ajuda muito. Às vezes você está lá num processo físico, você bate a foto e aí você envia já, né, para a tua nuvem. Você pode trabalhar muito bem com o WhatsApp com um colega de trabalho, né? Você passa aqueles recursos visuais, a foto, né? Tem gente que manda foto, áudio, vídeo, enfim, é muito bacana. Telegram, o pessoal gosta mais porque tem maior capacidade de armazenamento,
né? Tem o Planner e o Teams, que são ferramentas para você trabalhar em equipes. O Trello também é nesse sentido. Então, tudo isso é que a gente trabalha com gestão ágil. Já estou quase lá no design organizacional. Então, vamos voltar aqui o pé no chão. Pode passar, por favor. Eu posso falar? Okay. Claro, pode falar. Tem alguém falando? Não? Então tá bom. Deixa eu ver aqui. O pessoal. Bom, a paleta de cores, Fernanda, eu não sei se vai ter uma tela, mas para já te responder, tem o Adobe Color Wheel. Eu vou colocar aqui para vocês. Adobe Color Wheel. Tá? Se você jogar assim no Google, ele vai te redirecionar para uma página Adobe Color Wheel e você, por exemplo, pega uma imagem qualquer, joga lá. Se você tiver já um ícone, uma logo, joga lá, ele vai gerar automaticamente a paleta a partir daquela imagem. Tá? É maravilhoso. E o Adobe Color Wheel, ele é tão rico que ele gera vários tipos de paleta. Ele tem as chamadas paletas dinâmicas. Então, para você também que gosta mais de criar, de não ficar tão preso naquela paleta de duas cores, por exemplo, ele dá sugestões de cores que se harmonizam com a sua marca. E melhor, quando você tem dúvidas, que nem ali naquela tela do Visoló, vermelho com azul, se está tendo ali um choque de cores, pega essa imagem, joga nessa ferramenta, é sempre arrastando. Pega a imagem, arrasta para o Adobe Color Wheel e ele vai te colocar lá o percentual correspondente à combinação das cores. Às vezes ele fala assim, não aprovado, reprovado. Tá? E todas aquelas telas que a gente não gostou, que vocês viram, que vocês não gostaram visualmente, se você jogar no Adobe, pode fazer o teste. Pega depois a minha tela, corta e cola lá que ele vai reprovar todos eles. Menos o do meio. Tá? Pode até ser que o marrom com amarelo ele reprove, mas o cinza com branco não. Tá, gente? Então é bem interessante. E vocês já estão até vendo, né? É o próximo slide, né, Flávia? Então, beleza. Então, tá aí, ó. Olha ele aí. É o Adobe Color Wheel, tá? Olha que maravilha. Ele faz... Então, quando eu falo em paletas dinâmicas, tá à esquerda, né? Tem ali o... Como é que é? Monocromático, né? Tríade, complementar. Eu não estou enxergando. Tá muito pequenininho. Quadrado, sombras. Tem vários tipos de paleta. Tá? É uma ferramenta incrível e é gratuita, total. Não precisa nem ficar logando, fazendo registro, nada. Aí na anterior, pode voltar, por favor? Isso. Esse aí é um site chamado Andró. O Andró, ele traz esses ícones aí, né? Esses desenhos. Tem gente que gosta de usar esses desenhos. Eles são meio vetorizados. O que são desenhos vetorizados? Eu acho muito feio aqueles desenhos que tem muito detalhe. Sabe? Eu acho feio. Quanto mais detalhe tem um desenho, eu acho ele feio, para usar numa petição. O vetorizado, ele tem menos detalhes, ele é mais chapado, e por isso ele tem uma impressão visual mais bonita. Tá? Então, sempre que eu uso imagens nas minhas petições, cada um tem seu gosto, mas eu gosto do vetorizado. Acho que ele dá uma impressão mais profissional. Tanto é que são os ícones que foram eleitos pelo federal, né? No federal, todo mundo usa em marketing, divulgação, tudo só vetorizado, porque é mais simples, né? Visualmente é mais atrativo. Bom, o pessoal está falando aqui sobre o Chroma, Jéssica, Chroma é incrível. Olha, estou anotando aqui. Obrigada, viu, gente? Canva Colors, que é o que eu conheço. Figma. Gente, o Figma é excelente, mas o Figma ele é muito bom para quem já desenvolve também aplicativos, né? Ele navega, ele tem uma dificuldade média. Ele está entre o Canva e o Adobe Illustrator, né? Ele tem algumas funcionalidades até para você desenvolver interface de aplicativo. Ele é muito bom também, bem intuitivo. Mas é um pouco mais difícil que o Canva. Bom, então é isso. Então a dica está aí do Adobe Color Wheel e para esses ícones o Andró. E qual é a questão da personalização aqui? Se vocês olharem ali em cima, tem uma paleta de cores, você pode mudar todos esses ícones para a cor da sua marca. Então, se você tem uma marca que é amarelo, esses desenhos todos que estão
em roxo, eles vão ficar amarelo, tá? Então, podem brincar lá à vontade, também é gratuito esse site, gratuito, não tem problema nenhum também. Então, eu acho que vocês vão gostar. O Clean traz leveza, que é perfeito para uma leitura fluida. Exatamente, Jéssica. Canva Color é legal, fácil de trabalhar. Exato, Flávia. Professora Elise. Professora, algum site que é possível mudar a cor do vetor? Respondido. Foi isso aí. O Android é um exemplo. E também o Flat Icon, tá? O Flat Icon também tem essa opção, mas é pago. Na versão paga, você consegue pintar todos os ícones. Os templates do Office também têm os modelos interessantíssimos. Muito legal sua observação. É Lee, teu nome? Lee Rory. Muito interessante, porque eu trabalho muito no Word, no PowerPoint, e é isso mesmo, eles trazem um campo específico para a criação desses ícones, né? Então, você tem lá a previsão, também tem uma paleta, tem uma ferramenta lá em cima, só para inserção desses elementos. Então, vocês têm lá, estou olhando o meu aqui aberto, tem formas, ícones, que é até o desenho de um patinho com uma folha. Nesse ícones, você encontra muita coisa legal, muito bonita. E você pode pintar da cor que você quiser. Exatamente. Icon Finder também. Exato. A Jéssica gosta do Icon Finder. Pode passar, por favor? Então, acho que essa questão da personalização a gente viu. E aí, já caminhando para o final, vamos botar assim, na nossa aula, a gente tem mais aí uns 10 minutinhos, a gente também tem que trabalhar muito com o senso de estrutura do documento, tá, gente? Então, tem pessoas que querem trabalhar com um modelo mais arrojado, não quer trabalhar naquele formato tradicional em linhas, e quer colocar colunas, que nem uma revista. É um modelo mais arrojado, é interessante, mas esse caso, por exemplo, que eu mencionei para vocês da inépcia da inicial, uma das causas foi essa. A pessoa não seguiu o senso de estrutura. Ela colocou os elementos de uma forma desordenada. Então, eu não sabia onde que eu começava a ler, onde que eu terminava. Você tem que ter esse senso de estrutura. E qual é? Na sociedade ocidental, é diferente da oriental, né? Lá no Japão, né? Eu sou de família japonesa. A gente lê o quê? Da direita para a esquerda. Na ocidental, é da esquerda para a direita. Então, o nosso padrão de leitura é o Z, como está aí na informação, está aí na imagem. A, B, C, D. Por isso que a gente chama formato Z, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se você trabalhar com quadrantes na sua petição, siga essa ordem, tá? Da esquerda para a direita, senão a pessoa vai se perder na leitura e vai virar aquele joguinho, quando a gente era criança, de ficar tentando arrumar as cenas na ordem certa, né? E aí você tem, dentro dessa ideia também, o posicionamento estratégico da informação. Tem universidades que já estão trabalhando com leitura de calor óptico. O que é isso? Calor óptico. Eles mapeiam, através de uma pessoa, qual é a maior área de calor, para onde vai a visão da pessoa quando ela lê um documento. E através desse mapeamento, com essas zonas de calor, através, né, da retina humana, né, eles fazem ali uma forma, né, de mapear para onde está indo a retina, ou, enfim, a visão da pessoa, para onde ela está focando, eles entendem quais são as zonas de maior atenção dentro de uma estrutura de um documento. Então, se você quer chamar mais a atenção de alguém, você vai colocar no meio, ou vai colocar na parte direita superior. Eles têm essas zonas já mapeadas. Esse estudo é muito interessante. Bom, tem a questão dos espaços, as zonas de respiro. Então, quando você coloca um texto na sua petição, você tem que dar um espaçamento entre capítulos diferentes, seções diferentes. Quer dar um destaque para um parágrafo, você coloca ele apartado, né, com um recuo maior. Isso aí são as zonas de respiro, porque o teu cérebro precisa de descanso. Coloca muita informação acumulada, cansa. E eu vou mostrar um exemplo prático disso também. Evitar o excesso de poluição, né? Vai ser a poluição visual, já falei. Questão da proporção e simetria. E aí algumas noções de desenho, né? Regra de ouro, a regra do terço, que é de fotografia. E os princípios de hierarquia visual. Se alguém tiver curiosidade sobre todos esses princípios, lá no meu Instagram eu coloquei, tá?
Eu fiz uns cards de hierarquia visual, aí quem quiser, vai lá, processo e tecnologia. Acho que é assim, processo, underline e tecnologia. Até meio que abandonei esse perfil um pouco, mas está tudo lá, eu falo para os alunos que está lá gravado. E aí vocês vão ter acesso. Então é interessante isso para também formatar a sua petição. Pode passar, por favor? Aí, ó, aí o exemplo que eu falei da zona de respiro. O texto da esquerda é exatamente o texto da direita. Então, se você não coloca o texto de uma forma ordenada, organizada e sem as zonas de respiro, fica extremamente desinteressante a informação, tá? Eu vejo muita gente que dá aula, muita gente que posta nas redes sociais fazer exatamente isso que está do lado esquerdo. Né? Não tem problema, mas vejam como o lado direito eu consigo realçar a informação. Eu ainda trabalhei com destaque em cores, negritei, tá? Então, é essa que é a ideia que a gente quer passar no Visual Law, tá? Pode passar, por favor? Aqui, gente, um exemplo disso na linguagem simples. Então, eu falo em zonas de respiro, isso também vale para quando a gente vai falar, para quando a gente vai escrever. Tem que ser objetivo, tem que dar uma parada, uma pausa. Eu mesma, às vezes, dando aula, eu percebo que eu tenho essa falha. Você começa a falar muito, blá, 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 vai enchendo a cabeça da pessoa, cansa. Às vezes, dá uma pausa, dessa forma, como eu estou fazendo, não em excesso, é interessante, chama mais a atenção da pessoa na informação. Essa é uma das técnicas de oratória, por exemplo. Tá? E aqui tem um exemplo prático de como eu peguei um texto extremamente prolixo e transformei ele numa frase simples. Né? Então, olha que legal, né? À esquerda. A partir do extenso conjunto probatório analisado, uma vez ostentado exaustivamente na peça vestibular, pode-se depreender seguramente que se demonstra incerta e vaga a compreensão acerca da existência de uma comprovação robusta e inexorável da causa petente, razão pela qual não merece lograr êxito a pretensão autoral, clamando-se este douto juízo para que formule. O pessoal já está assim, né? Do lado de lá. As provas apresentadas na petição inicial não comprovam a existência do direito alegado, portanto, o pedido deve ser julgado improcedente. Eu cheguei na informação, eu aposto que vocês entenderam a última e a primeira deu um cansaço, né? Fernanda está falando igual trabalho acadêmico, é verdade, né? Aquele lero-lero, né? O rolando lero. E outra coisa, a questão da confiança. Pelo menos, eu tenho essa visão. Quanto mais a pessoa fala, mais enrola, mais frágil fica o direito, eu acho. Porque parece que ela está insegura. Quando você é direto e vai no ponto, quer dizer que você tem muita razão. Você está muito certo. Pode até não estar, mas a impressão que passa é essa. Né? Então, eu acho que essa questão da persuasão também passa pela objetividade. Exatamente, fica chato, né, contestar. Se cansa a gente, imagina o juiz, né? O Flávio, Larissa, tá todo mundo aqui falando. Exatamente. E, de novo, o colega falou, Renilson, sentença de juizado, contextualizando. É claro que eu não vou ser tão técnico no juizado e vou ser um pouco mais técnico no Tribunal Superior. Não vou usar a mesma linguagem no STF, que eu usaria no juizado. Né? Mas é interessante manter essa objetividade, todos gostam. Viram lá na pesquisa do Bernardo, que está em primeiro lugar, redação objetiva, né? E aí, pode passar, por favor? E aqui alguns fundamentos resumidos para vocês, né? Linguagem simples no direito, linguagem clara, objetiva, hierarquia das informações. Começa com o que é mais importante, termina com o que é menos importante, que a pessoa já se cansou, né? Buscar ponto de equilíbrio entre o juridiquês e a informalidade excessiva. Ou seja, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu não vou sair falando totalmente rebuscado, como o Rui Barbosa, sei lá, alguém aí muito erudito, uma coisa cansativa, mas eu também não vou sair falando que nem eu falaria no TikTok, né? Eu não, que eu não estou lá no TikTok, mas o pessoal que tem essa linguagem muito informal também não pega bem. Você tem que ter ali uma liturgia mínima, vamos dizer assim, né? Questão de bom senso. Contextualizar o padrão de linguagem de acordo com o destinatário. Outra coisa, dica muito boa, eu fiz um curso da ENAP, quem quiser fazer, é gratuito também,
sobre linguagem simples. E a professora, que é excelente, é um curso até gratuito e disponível, acho que ainda está na plataforma. Ela ensina uma coisa: evite adjetivação excessiva. Advogado tem mania disso. Tudo tem adjetivo. Tudo. E às vezes não precisa. Né? Então, é um hábito que a gente tem na ENAP, Larissa. enap.gov.br. Acho que é assim, só com letra minúscula. Tá? E ela fala isso: muito adjetivo, muita locução adverbial, informações não relevantes. Então, às vezes, a gente fica naquele juiz-perdiante, assim, né? Você vê que foge um pouco da razão, vai para a emoção, e às vezes a informação não é relevante, você fica ali preso nos detalhes. Me lembro de um colega meu que falou assim para mim: Cris, simplifica essa petição, essa contestação. Era uma contestação de auxílio-doença. O cara tinha um capítulo falando sobre GABA, sobre acesso à justiça, Mauro Capelletti, Brian Gaff. Eu falei: cara, você está falando de auxílio-doença, você está gastando aqui 15 páginas para falar sobre o direito ao acesso à justiça. O que isso tem a ver, né, com o negócio? E o auxílio-doença mesmo estava lá no final. Então, a gente tem que saber também estruturar isso de forma interessante. Expressão informal, desprovidas de argumentação técnica e por aí vai. Pode passar, por favor? Aqui, gente, só para divulgar mesmo um artigo que eu tenho que resume isso tudo que eu estou falando, Linguagem Simples no Poder Judiciário e Acesso à Justiça, que eu escrevi com uma amiga, a Júlia Viana, também especialista na matéria, e a gente fala bem sobre essa questão da linguagem simples e traz muitas fontes, tem vários guias na nota de rodapé que vocês podem pegar, tem muito guia sobre isso, disponível na internet. Os links estão todos lá nesse artigo que está na coluna do Migalhas, do Elas no Processo, que é um grupo, né, que eu participo, de processualistas mulheres. Né? Então, a gente traz aí essa contribuição. Pode passar, por favor. Aqui, mais uma... Opa, voltou? Opa, aí vem. Simplificar a linguagem não significa subtrair riqueza de conteúdo. Comunicação estratégica e eficiente é tarefa para poucos. Grandes escritores escrevem de forma simples e impactante. Pode passar. Aí, outro artigo, né, que eu escrevi sobre o Visual Law, tá? Que ficou um pessoal criticando o Visual Law, e aí eu trago aí apenas algumas reflexões, né, sobre realmente qual é o propósito do Visual Law, por que ele veio para ficar, e de que forma que a gente pode equilibrar, né, trazer um equilíbrio, que não seja nem a informalidade total, né, o carnaval, aquela coisa que o professor Lênin Streck, né, tanto combateu no artigo dele, mas também uma forma de melhorar a comunicação, também na coluna lá do Migalhas. Pode passar, por favor. E aí vem outras considerações a partir desse trabalho. O Visual Law é uma técnica que deve ser encarada com seriedade, não é intuitiva. Tem gente que acha que porque sabe mexer no Canva já vai sair aí mexendo com o Visual Law, tem que estudar bem. Né? Como vocês estão fazendo aqui, eu diria que vocês já estão bem mais habilitados e vão ficar mais ainda amanhã com a Juliana e depois com o professor, né, o último professor. Vocês vão ficar cada vez melhores, então sintam-se, né, à vontade para usar. E a forma de comunicar está mudando, isso não vai voltar, não vai voltar. A gente, depois da pandemia, a gente mudou, né, a nossa vida, e quem não acompanha as mudanças vai ficar para trás. Toda técnica tem seu valor, o mau emprego da técnica não deve ser um obstáculo para a sua existência, né? Tem muita gente que critica o mau uso do Visual Law, mas na vida tudo pode ser mal utilizado e nem por isso deve ser excluído, né? Basta que você melhore a utilização. Pode passar, por favor? E aí, com isso, gente, finalmente eu encerro aí, ó, certinho, 9h11. Fica aí o meu contato, Cristiane Wakura, no Instagram, para quem tiver dúvida, quiser me seguir, quiser algum material. Estou sempre aí à inteira disposição. Usei aí o QR Code, não sei para quê, né? Alguém vai apontar aí a câmera. E fica aqui meu agradecimento aí ao meu grande ajudante, Cleorbet, que foi o maior aliado dessa aula. Muito obrigada mesmo pela sua gentileza, tá? Muito grata mesmo.
agradecer aqui os colegas, vou ler aqui mais alguns comentários aqui. André, professora, fiz um curso pela OAB ESA, Redação Aplicada ao Direito, da professora Olívia. Olha que legal. É maravilha, é isso mesmo. E a ESA está de parabéns por promover esses cursos, porque certamente esse é o futuro do advogado. Quem está fazendo esses cursos está saindo na frente, vai ter um diferencial em relação a muita gente. E vocês aqui de noite, numa terça-feira, se esforçando, vai valer a pena, tá? E continuem aí se falando, produzindo. Fico feliz que vocês tenham gostado. Obrigada aí pelo carinho de vocês, né? E eu sigo aí com vocês, né? Produzindo aí o Visoló, incentivando essa técnica, tá, gente? Muito obrigada mesmo aí pelo carinho. Tem mais alguma dúvida, alguém? Olha que legal, o Flávio falou que atua no Consult. Olha só que legal, eu estou no projeto para implementar isso no consultivo da AGU. Exatamente isso. A gente quer fazer pareceres e eu lancei um artigo sobre Visoló no consultivo. Depois, se vocês quiserem, converse comigo, eu passo esses artigos que eu tenho todos sobre legal design. Tá bom, gente? Então, muito obrigada aí pelo carinho, parabéns aí pela participação. Acho que foi uma das melhores, foi a melhor turma que eu peguei, porque eu nunca tive isso, tá, gente? Dessa interação e esse link que vocês fizeram com as matérias, sensacional. Eu acho que eu aprendi mais que vocês aqui. Tá bom, gente? Então, muito obrigada a vocês, uma ótima noite e até a aula de amanhã. Vocês continuam aí com a professora Juliana, tá? E mandem um beijão para ela por mim, que eu adoro ela, sou fã dela. Tá bom, gente? Tchau, gente. Tudo de bom.